Já parou para pensar como as palavras que a gente digita num programa viram ações de verdade? Parece até mágica, né? Pois hoje a gente vai desvendar esse mistério passo a passo. Vamos seguir a jornada de uma simples ideia até ela se transformar num programa rodando no computador. Bom, para começar, vamos conhecer o nosso herói dessa história, esse pedacinho de código aqui. A missão dele é bem simples, tá? Pegar uma temperatura em Celsius e transformar em Fahrenheit. Parece fácil, né? Mas o caminho que ele percorre até conseguir fazer isso, é fascinante. Essa é a grande pergunta que a gente vai responder hoje. A gente vai seguir esse código desde a tela do programador até o coração da máquina para entender direitinho o que acontece nos bastidores. E para nos guiar nessa jornada, a gente vai usar como mapa um material que é uma referência na área de programação, para entender a fundo cada etapa dessa missão. Olha só, a nossa fonte já deixa o objetivo bem claro: entender os blocos de construção, a base de como um software funciona. E é exatamente isso que a gente vai fazer, começando do zero mesmo. Agora, toda jornada precisa de um veículo, certo? O nosso vai ser uma das linguagens de programação mais importantes e fundamentais que existem, a linguagem C. A linguagem C é o que a gente chama de convencional. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a pessoa que está programando tem controle total. Ela precisa dizer para o computador exatamente onde cada pedacinho de informação vai ser guardado na memória. É um poder, um controle direto sobre a máquina, que é essencial para criar coisas de altíssimo desempenho, como um sistema operacional, sabe? Então, por que C? Porque ela é tipo a raiz de muitas outras linguagens que vieram depois. Aprender C é quase como aprender o alfabeto da programação. Esse conhecimento, junto com o controle preciso que ela nos dá sobre a máquina, faz dela a ferramenta perfeita para a nossa investigação de hoje. Ok, já temos nosso código e a nossa linguagem. Agora, vamos dar uma olhada no mundo onde o nosso programa vai viver, o próprio computador. Por mais complexos que nossos aparelhos pareçam hoje em dia, todo computador, seja um gigante ou o celular no bolso, funcionam com base num modelo fundamental bem parecido. Mas, afinal, que peças são essas? E o mais importante, como é que elas conversam entre si para tudo acontecer? Vamos dar uma olhada no mapa dessa máquina. Esse diagrama mostra para a gente a estrutura básica. Temos 4 áreas principais: a CPU, a memória, o armazenamento e os dispositivos de entrada e saída. O detalhe mais importante aqui é essa linha que conecta todo mundo, o tal do bus. Pensa nele como uma supervia de dados, que deixa todo mundo se comunicar o tempo todo. Para ficar mais fácil de entender, vamos imaginar uma cozinha. A CPU é o chefe, o cérebro que segue as receitas. A memória RAM é a bancada de trabalho, onde o chefe deixa os ingredientes que ele está usando agora. O armazenamento, tipo HD, é a despensa, onde tudo fica guardado para depois. E os dispositivos de entrada e saída, bom, são os nossos sentidos e a nossa voz, o jeito que a gente interage com o mundo. Beleza, já conhecemos as peças do nosso computador. Mas tem um detalhe: elas não falam português, nem a linguagem C. Elas falam uma língua muito, mas muito mais simples. No fim das contas, tudo dentro de um computador se resume a isso aqui: uma coleção gigantesca de interruptores minúsculos que estão ou ligados ou desligados, 0 ou 1. Essa é a unidade fundamental de toda e qualquer informação digital. E aí a mágica começa a acontecer. Quando a gente junta 8 desses interruptores, a gente cria um byte. Com um único byte, a gente já tem 256 combinações possíveis. É o suficiente para dar um código único para cada letra, número e símbolo que a gente usa. Usando esse sistema binário, os computadores conseguem representar qualquer número. O segredo, como o slide mostra, é que a posição de cada dígito faz toda a diferença. O número binário 101 não é 101. Lendo da direita para a esquerda, as posições valem 1, depois 2, depois 4 e por aí vai. A gente só soma os valores onde tem o número 1, que significa ligado. Nesse caso, 4 mais 1 dá 5. E esse mesmo sistema vale para o texto. Cada caractere que a gente digita no teclado corresponde a um número único que a máquina entende. Para o computador, a letra A nada mais é do que o número 65. Certo! Chegamos ao clímax da nossa jornada, o momento em que a gente conecta o nosso código, que nós humanos entendemos, com a linguagem binária, que a máquina entende. Então, vamos voltar para o nosso herói, o código-fonte. Ele está escrito em C, uma linguagem que a gente consegue ler, consegue entender a lógica, o que ele quer fazer. Só que o computador não entende nada disso. Ele precisa de um tradutor.
Ele precisa que essa linha de código tão clara para a gente seja convertida na única coisa que ele realmente entende, uma sequência precisa de uns e zeros. E esse processo de tradução tem o nome, compilação. Esse diagrama aqui mostra que é um processo de duas fases, que leva o código desde a sua criação até a execução final. Agora vamos ver em detalhes como essas duas fases funcionam. Então, aqui está o pulo do gato. É uma dança em dois passos. Fase 1, a compilação. Um programa especial, o compilador, funciona como um tradutor. Ele lê o nosso código em C e converte tudo para o tal programa-objeto, que nada mais é que o nosso código na língua da máquina. E aí vem a fase 2, a execução. Com o código já traduzido, a CPU, o nosso chefe, finalmente consegue ler as instruções e executar a tarefa. E é isso, a gente conseguiu cruzar a ponte entre uma ideia na cabeça de uma pessoa e uma ação executada por uma máquina. A partir desses conceitos básicos, variáveis, memória, tradução, um mundo de possibilidades se abre, desde organizar uma simples lista de tarefas até construir universos virtuais complexos. O que mais a gente consegue construir com essa base? Essa é a próxima grande questão.